Normalmente, quando a gente fala da violência em filmes, a gente está falando daquela violência explícita e gráfica. Às vezes é uma violência sem muito significado ou consequência, às vezes é uma violência com um propósito narrativo mais elaborado. Só que hoje eu quero falar de um filme que tem a violência como um tema central e ainda assim praticamente não nos mostra ela de maneira explícita. Precisamos falar sobre o Kevin. Nele, a gente acompanha Eva, uma mãe que tenta levar a vida adiante com muita dificuldade após o filho dela ter cometido um massacre em seu colégio, matando colegas com arco e flecha. A história é apresentada em diferentes linhas temporais, nos mostrando o presente e o passado dela com o filho Kevin. E assim, a gente começa a observar como foi a criação de Kevin e, mais importante ainda, como ele se relacionou com a mãe de maneira extremamente problemática desde que ele era uma criança. Como a trama gira em torno de um massacre, seria de se esperar que precisamos falar sobre o Kevin retratasse a violência física para nos transmitir o sentimento de horror e de choque que um crime desses causa. Mas a diretora Lynne Ramsay filmou a história com uma abordagem que eu achei muito interessante. A gente quase não vê atos explícitos de violência. São pouquíssimas exceções. E principalmente no final, quando a gente enfim vê o Kevin cometendo o crime, a câmera se concentra em nos mostrar apenas o personagem. Em momento algum, a gente vê imagens chocantes de alunos levando as flechadas ou fugindo em desespero. Tudo é muito contido nessa representação do horror. Mas se o filme quase não nos mostra a violência de maneira explícita, como é que ele transmite e representa esse tema? A resposta está nos detalhes do filme. Isso porque a Lynne Ramsay procurou demonstrar a violência também de maneira simbólica ao longo da obra. Como exemplo, vamos pegar a cena em que o Kevin, ainda criança, faz isso. O filme continua e um pouco depois corta para esse plano. O que essa imagem te diz? Beleza, que tem um sanduíche cheio de formigas lá. Só que, mais do que isso, o plano nos fala sobre a reação dos pais à violência de Kevin. A criança age mal, eles deixam ficar por isso mesmo, e depois a situação piora. É um pequeno momento que já representa como vai ser a evolução do Kevin ao longo da trama. Outra parte que eu acho importante analisar é essa aqui. Nela, a Eva acabou de decorar as paredes do escritório dela com mapas. Mas é claro que o Kevin não ia ser agradável nessa hora. A mãe sai por alguns minutos do recinto e, quando volta para o escritório, esse momento serve para mostrar como o Kevin se comporta, obviamente. É mais um ato de violência à autoridade da mãe. Mas agora olha essa cena que vem bem mais tarde no filme. A gente vê a Eva no mesmo escritório 10 anos depois, pouco tempo antes do Kevin cometer o crime dele. Agora, você reparou nas paredes? Já se passaram vários anos desde que o Kevin sujou tudo. E ainda assim, a Eva deixou as manchas de tinta. É um detalhe pequeno, mas que é muito importante. A gente vê que as marcas literais da violência de Kevin nunca foram embora em uma década. Quer mais exemplos? Então vamos dar uma olhada nessa parte. O Kevin deixou uma embalagem de ácido em cima de um balcão da cozinha. Só que a irmã menor dele foi brincar com o líquido e acabou derramando no próprio olho esquerdo. Por conta disso, ela perde o olho. Só que a gente não vê nenhum desses eventos acontecer. A gente fica sabendo disso tudo porque vemos os momentos após o incidente, como os pais no hospital enquanto a filha é atendida. Mais uma vez, o filme esconde o momento chocante. Mais tarde, quando os pais vão confrontar o Kevin sobre o episódio, o rapaz não demonstra nenhum senso de arrependimento por ter deixado o líquido num lugar não seguro. E então, ele come uma lichia, uma fruta redonda e branca. Ou seja, nessa cena, os gestos de Kevin contradizem as palavras dele. Ele nega ser responsável pela tragédia, ao mesmo tempo em que mastiga, simbolicamente, o olho da irmã. Ah, e se isso não fosse o suficiente, o figurino do Kevin nessa cena nos remete a alguém que está manchado de sangue. Aliás, falando em sangue, não dá para esquecer de outro detalhe importante usado para simbolizar a violência: a cor vermelha. Ela está presente ao longo de todo o filme, e com frequência vai estar associada à figura da Eva, uma mãe que parece estar manchada com o sangue, tendo que, literalmente, de vez em quando, limpar a cor como quem tenta se livrar de um pecado imposto nela.
Mas a cor vermelha não vai representar apenas o sangue derramado por Kevin. Para mim, ele também remete ao sangue como símbolo de ligação familiar. Afinal, toda a narrativa do filme se concentra em elaborar a relação entre mãe e filho. Ele é sangue do sangue dela. E após ver o filho cometer um massacre, Eva vai reavaliar toda a sua vida ao lado de Kevin para tentar entender o que levou ele a agir de maneira tão brutal. Afinal, foi culpa dela? Foi culpa da natureza do Kevin? Ou foram ambos fatores? Beleza, já vimos então como precisamos falar sobre o Kevin espalhou a violência simbolicamente em vários detalhes. Mas por que o filme adota essa abordagem e escolhe não retratar muito a violência de maneira explícita? Daria para dizer logo de cara que isso é uma questão de estilo da diretora. Afinal, uma das principais características da obra de Lynne Ramsay é a maneira como ela trabalha os detalhes de maneira poética. Mas eu não acho que seja só isso. Para mim, a gente não vê tantas imagens explicitamente violentas porque o filme emula a perspectiva da Eva. Ela ainda tem dificuldade em lidar com o fato de Kevin ser um assassino. É como se ela ainda sofresse um bloqueio em aceitar a visão do próprio filho matando dezenas de pessoas. E isso se reflete nas imagens que a gente deixa de ver no filme. Assim, o que nos resta é revisitar o passado repleto de pequenas agressões e lembrar que nem sempre a gente precisa ver a violência em ação para sentirmos os efeitos dela. Então é isso. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. O que vocês acharam da maneira como Precisamos Falar sobre o Kevin abordou o tema da violência? E tem outras reflexões que esse filme despertou em vocês? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito disso. E esses dias eu me toquei que eu nunca fiz muita propaganda sobre as minhas redes sociais. Então, se você ainda não me segue no Twitter, vai lá e me procura, @maxvalarezo. Eu pretendo começar a usar o Twitter com mais frequência e também como uma ferramenta para me comunicar mais diretamente e mais rapidamente com vocês. Até mesmo quando eu quiser dar algum aviso sobre o canal, ou então pedir para vocês me mandarem perguntas para fazer um vídeo de perguntas e respostas, e por aí vai. Então não deixe de me procurar por lá e me seguir. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Para não perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.